E aí, moçada, tranquilo? Vamos aqui para mais um exercício envolvendo dilatação térmica. Uma placa retangular mede 10 centímetros por 20 centímetros, tá? Então, vamos fazer uma figura aqui só para a gente poder visualizar. Seria algo mais ou menos assim, né? 20 por 10, tá? Mais ou menos isso. Então nós temos aqui 10 centímetros na altura, né? E 20 centímetros aqui na largura. Tranquilo? Isso ocorre aqui, é uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa é 20 vezes 10 a menos 6. Ele está falando do alfa, tá? 20 vezes 10 a menos 6. Ele está falando do coeficiente de dilatação linear, tá? Aqui a gente vai trabalhar com área. Então aqui que a gente vai precisar aqui, na hora de calcular a variação de área final, a gente vai precisar do beta, né? E o beta é 2 vezes o alfa. Então 2 vezes 20, 40 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Tá? O que mais que nós temos? Determinar, na letra A área da placa a 0 graus Celsius. Então vamos lá. Letra A. Ele quer saber aqui qual é a área inicial. Tá? A área de um retângulo é base vezes altura. Quem é a base? 20. E qual que é a altura? 10. Então aqui a gente já chega na conclusão de que a área a 0 graus Celsius vai ser de 200 centímetro quadrado. Certo? Tranquilo, né? Então vamos aqui agora para letra D. O que pede na letra B? A variação da área da placa quando a temperatura é aumentada para 50 graus Celsius. A variação é o delta. Então ele quer saber qual é o delta A quando a sua temperatura vai para 50 graus Celsius. Bom, 50 graus Celsius, temperatura final, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, variação da área igual área inicial vezes beta vezes a variação de temperatura. Então a variação da área vai ser igual área inicial 200 vezes o beta, que é 40 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela variação de temperatura. Ó. Lembrando que a temperatura inicial era 0 graus Celsius. Então a variação é a temperatura final menos inicial. Então a nossa variação de temperatura vai ser igual a 50 graus Celsius. Então multiplica aqui por 50. Então quanto vai dar a nossa variação de área, né? A nossa variação de área, ó, se eu pegar, vamos fazer aqui na calculadora aqui, tá? Então eu vou pegar 200 vezes 40 vezes 50. Isso dá 400 mil. Então, ó, 400 mil vezes 10 a menos 6. Então, como é que a gente faz ali para tirar aquela base 10 a menos 6? A gente vai andar a vírgula, né, que está aqui, ó. Nós vamos andar 6 casas para a esquerda, tá? Então vai ficar, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a variação de área é 0,4 centímetros quadrados. Tranquilo? Né? Quando você anda a vírgula para a esquerda, você soma no expoente. Então eu tinha menos 6 e somei mais 6. Por isso que ele vai ficar 10 elevado a 0, que é igual a 1, né? E 1 vezes 0,4. E letra C. A área da chapa a temperatura de 50 graus Celsius. Então agora ele quer a área final. Nós temos duas formas de calcular a área final, né? A gente pode trabalhar com aquela fórmula maior, né? Área final é igual à área inicial, que multiplica 1 mais beta vezes variação de temperatura. Ou a gente pode pegar essa aqui, ó, que é a mais simples. Ó. A variação da área é igual à área final menos a área inicial. Como a gente já tem essa variação de área, a gente vem nessa equação. Fica mais simples. Então a variação de área é 0,4, vai ser igual à área final, que eu vou descobrir agora, menos a área inicial, que é 200. Esse menos 200 vai para a esquerda, vai ficar 0,4 mais 200 igual à área final. Né? Então a área final vai ter 200,4 centímetro quadrado. Fácil, né? Só refazer para ficar cada vez mais fácil. Vamos resolver mais um exercício aqui? Vamos lá. O termômetro de mercúrio está graduado na escala Celsius e numa escala hipotética denominada Rio-Pretense, RP. A temperatura de 20 graus Celsius corresponde a 40 graus Rio-Pretense. Aí tem a letra A, letra B e letra C, tá? Bom, na letra A, ele diz assim: sabendo que a variação de temperatura de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,5 Rio-Petrense, aí ele está falando do quê? Importante isso aqui, ó. Ele está falando aqui de uma variação, ó. De uma variação de temperatura. O que é uma variação de temperatura? Ele está falando assim, ó, que o delta T na escala Celsius, quando isso aqui é de 1 grau Celsius, isso corresponde a uma variação de temperatura na escala Rio-Petrense, Rio-Pretense, né? Rio-Pretense, de 1,5 graus RT. Tá, vamos deixar isso guardado aqui. E aí ele quer saber, né, ó, quando a variação na escala Celsius é de 1 grau Celsius, essa variação na escala Rio-Pretense corresponde a 1,5. Aí ele pergunta, calcule a indicação equivalente a 100 graus na escala Celsius, na escala Rio-Pretense. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai precisar montar uma equação termométrica entre essas duas escalas, tá? Então nós temos aqui, vou indicar como os dois termômetros, né? Vou traçar uma linha que vai indicar a temperatura mais baixa, lida nas duas escalas, né? Uma superior, que é a mais alta, e uma intermediária, que a gente não sabe quem é por enquanto, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, ele falou que a 20 graus Celsius, então aqui eu vou chamar de escala Celsius,
tá? E aqui é RP. Escala Celsius, RP. Tudo bem? Então o que eu tenho aqui? 20 graus Celsius, está aqui, corresponde a 40 na outra escala. Aqui eu tenho uma leitura que eu vou chamar de TC, escala Celsius, tá? E aqui uma outra que eu vou chamar de TRP. Aí ele fala aqui na letra A que 100 graus Celsius, né? Ele quer saber quanto corresponde nessa outra escala que eu vou chamar aqui de X. Tudo bem? Como é que a gente monta uma equação termométrica entre duas escalas diferentes? A gente pega esse segmento menor dividido por esse segmento maior nessa escala. Como isso aqui são segmentos iguais do lado de cá em termos de comprimento, né? É teorema de Thales, né? A gente vai poder fazer a mesma coisa com esse aqui também, ó. Isso aqui, então, isso dividido por esse maior é igual a esse dividido por esse maior. Como assim? Então vamos lá. Eu estou falando em valores, né? Então vou fazer, ó, TC menos 20 é o tamanho desse comprimento aqui, ó. TC menos 20 dividido por 100 menos 20. 100 menos 20. Isso é igual. Aí eu vou para outra escala. TRP menos 40. TRP menos 40 dividido por X menos 40. Então isso é uma equação termométrica que relaciona a escala TC com a escala TRP. Tudo bem? Essa primeira parte aqui de cima eu vou chamar de delta TC. É a variação. E essa aqui, ó, eu vou chamar de delta TRP, que também é uma variação. Vou substituir aqui. Então, em cima vai ficar delta TC dividido por 20, por 80, né? 100 menos 20, 80. Isso é igual. Aí aqui em cima é o meu delta TRP, né? Que é a variação, dividido por X menos 40. No enunciado aqui da letra A, ele fala que esse delta aqui, ó, vale 1, ó. Vale 1. Então vai ficar aqui 1 dividido por 80 é igual essa variação TRP é 1,5, ó. 1,5 dividido por X menos 40. Na realidade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou resolvendo a letra A, certo? Então, 80 vezes 1,5 é igual a 1 que multiplica X menos 40. 80 vezes 1,5 dá 120. Então, eu tenho aqui que X vai ser igual. Menos 40 vem para cá somando, né? 120 mais 40 dá 160 graus Rio Pretense, RP. Então essa é a resposta da letra A. Tranquilo? Vamos agora para a letra B, né? O que ele pede na letra B? Considere que haja 1 centímetro cúbico de mercúrio no interior desse termômetro quando a temperatura é de 0 graus Celsius. Então, meu volume inicial é de 1 centímetro cúbico a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Correto? Então, o que eu estou vendo aqui, ó, 1 centímetro cúbico
quando a temperatura é 0 graus Celsius. Bom, que a área da secção transversal do capilar do termômetro seja de 1,2 vezes 10 a menos 3. A área é de 1,2 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados. O que é essa área que ele está falando? O termômetro, né, regra geral, ele é redondo, né? Então ele tem aqui, ó, uma parte redonda que é a área, e aí ele tem o comprimento dele, né? Tem o comprimento dele. Vamos desenhar ele aqui, só para a gente ter uma ideia melhor aqui, né? Então ele seria alguma coisa assim, ó, certo? Esse seria o termômetro, olhando ele deitado, né? Então a gente tem aqui certo? E aqui a gente tem a outra. Opa! Seria algo assim. Então essa área que ele fala aqui é essa aqui, ó. Essa é a área. Essa seria a área, aqui seria o comprimento. Vou chamar aqui de. Então aqui eu chamo de A, né? E esse comprimento aqui eu chamo de H. Que a gente vai precisar daqui a pouco. Então vamos lá. Estamos aqui na área, né? De 1,2 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados. E que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é 1,8 vezes 10 a menos 1. Tá errado isso aqui, tá, gente? É 10 elevado a menos 4. Então, o gama, que é o coeficiente de dilatação linear, volumétrico do mercúrio, é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Calcule a variação do volume do mercúrio em centímetros cúbicos entre 0 e 20 graus. Então a temperatura final é 20 graus Celsius. Então aqui a gente vai trabalhar com a fórmula que trabalha a variação do volume, que é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico multiplicado pela variação de temperatura. Então ele quer o ΔV, a gente vai encontrar o ΔV. É igual ao volume inicial, 1 centímetro cúbico. Coeficiente de dilatação volumétrico, 1,8 vezes 10 a menos 4, multiplicado pela variação de temperatura. Ó. De 0 até 20, o nosso delta, θ aqui, é final menos inicial dá 20 graus Celsius, então vezes 20. Então aqui nós vamos ter uma variação de volume que vai ser 1,1 vezes 1,8 vezes 20, daria 360, tá? 360 não, 36. 36. Eu vou deixar como 3,6, certo? E seria 36. Eu ando uma casa para a esquerda, fica 36, e o menos 4 aqui vira menos 3. Isso aqui é centímetros cúbico, tá? Centímetro cúbico. Então aqui nós temos aqui o volume, a variação do volume, né? Que foi exatamente o que foi pedido aqui, ó. Então, a letra B já está resolvida. Agora a gente vai para a letra C. O que ele quer na letra C? Calcule a distância em centímetro entre as indicações de 0 e 20 graus Celsius nesse termômetro, desprezando a dilatação do vidro. Então, o que vai acontecer, né? O mercúrio, ele vai
dilatar, né? Então ele vai aqui, ó, ele vai aumentando o volume até chegar no 20 graus Celsius. Ele quer saber quanto que é isso aí. Então lembrando que a variação do volume, ou volume, ele é igual à área da base vezes a altura. É a área de um cilindro. Área da base vezes altura. Então eu tenho aqui, variação de volume foi 3,6 vezes 10 a menos 3. Isso é igual à área da base, a área de 1,2 vezes 10 a menos 3. 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes a altura. Então, ó, 3,6 vezes 10 a menos 3 dividido por 1,2 vezes 10 a menos 3. Isso vai ser igual à altura. Então, quanto que vai dar a altura aqui? Ó, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3, a gente simplifica, né? 3,6 dividido por 1,2 vai dar 3. E aqui nós temos a resposta em centímetro. Tranquilo, gente? Um exercício legal, um exercício interessante, que cobra vários conceitos, né? Então vamos finalizar essa sequência de exercícios com essa questão da UDESC 2019, né? Duas esferas maciças são construídas com materiais diferentes, em uma certa temperatura T inicial. Então a temperatura inicial aqui ele chamou de T0, tá? Não fala quanto é, só fala que é T0. Elas apresentam o mesmo diâmetro. Se elas têm o mesmo diâmetro, então a gente pode falar que o volume inicial são iguais. O volume inicial de A é igual ao volume inicial da esfera B. Então, se são iguais, eu vou dar o mesmo nome para eles, vou chamar de V0, tá? Seja ΔV a diferença entre os volumes das esferas após a temperatura ser triplicada. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o ΔV, vai ser o volume da esfera A menos o volume da esfera B, volume final, tá? Volume final. Após a temperatura ser triplicada, então depois eu vou ter o quê? 3T0. Houve uma multiplicada por 3 a temperatura. Então a gente pode colocar aqui que a variação de temperatura vai ser 3T0 menos T0 dá 2T0. Isso aqui é a variação de temperatura. Certo? Então vamos lá. Vamos agora aos cálculos. Ele falou que o ΔV é V final menos V final de A e de B, né? A variação de temperatura aqui, ó, o nosso ΔV, ele é igual ao volume final de A menos o volume final de B. Quem é o volume final de A? Né? Eu vou pegar a equação de volume final, vou colocar ela aqui, ó. Volume final é igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Então é isso que eu vou colocar para o A e para o B, tá? Para o A e para o B. Quem quer o VA? Volume final de A, então. O volume final de A vai ser o volume inicial de A, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação volumétrico, certo? Ele fala aqui, no final, a alternativa que corresponde à diferença entre os coeficientes de expansão linear. Então, o que ele quer aqui? Ele quer o alfa A menos o alfa B, tá? É isso que ele quer saber quanto vale. Então, vamos lá. Então, lembrando então que o
O gama é 3 vezes o alfa, tá? Então vou colocar aqui, ó, 3 vezes o alfa A, certo? Que multiplica a variação de temperatura. Já vou substituir o valor correto aqui, tá? Menos volume final da esfera B. Quem vai ser o volume final da esfera B? Vai ser o volume inicial dela, 1 mais o gama, eu substituo por 3 vezes o alfa de B, multiplicado pela temperatura. Bom, esse ΔV vai ser igual. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou multiplicar o volume inicial por 1, vai ficar V inicial, certo? Mais, vou multiplicar o V inicial por tudo que tem aqui dentro, tá? Lembrando que esse ΔT aqui, ó, vamos multiplicar primeiro aqui, ó, vezes inicial, vezes 3 alfa A. O ΔT quem é? É 2T inicial, tá? Então, 2T inicial, menos volume inicial vezes 1. Esse menos com esse mais vai virar menos, multiplicação, né? 3, volume inicial vezes 3 alfa B, vezes a variação de temperatura, que é 2T0. Então, esse ΔV vai ser igual. Então, vamos ver o que a gente pode simplificar aqui, tá? Ó. Então, aqui eu tenho aqui VO mais isso aqui, menos VO. Então, isso aqui eu posso cortar com isso aqui, ó. Certo? Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. Vai ficar 6 volume inicial vezes alfa A vezes temperatura inicial. Menos, vou multiplicar também aqui, 2 vezes 3, 6. Vai ficar 6 vezes o volume inicial vezes alfa B vezes a temperatura inicial. Bom, ΔV vai ser igual. O que eu tenho aqui que é igual, né? Eu tenho o VO, a temperatura inicial, VO, temperatura inicial, e o 6, né? Então eu vou colocar em evidência, ó, 6 VO vezes temperatura inicial. Aí eu pego essa primeira parcela aqui, divido por isso, né? Então eu cancelo o 6, o V inicial e a temperatura inicial. Então sobra alfa A, tá? Menos a mesma coisa desse lado. Vou pegar isso e dividir por 6 VO/TO, vai sobrar só o alfa B. Bom, ΔV dividido. Então isso vem para cá dividindo, ó. 6 VO/TO. Isso é igual a alfa A menos alfa B. Ou seja, a diferença entre os coeficientes de dilatação de expansão linear dos materiais que compõem a esfera vai ser igual a ΔV, né, a variação do volume, sobre 6 VO/TO. ΔV sobre 6 VO/TO, alternativa correta é a letra A. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, tá?